Juiz natural, juiz de carreira, juiz de garantias são conceitos que envolvem a magistratura do presente e do futuro. Como os magistrados se veem? Como a sociedade os avalia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, numa edição especial aqui direto do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, onde acontece o 2º Congresso da Magistratura Mineira. E para falar sobre o assunto, eu vou receber aqui o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Desembargador, obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. A alegria é minha, Orion. Eu gosto muito de Minas, eu tenho até... hoje eu tenho descendentes mineiros, porque minha mulher é da família Caldeira Abrantes, então os meus filhos têm, com muito orgulho para mim, têm sangue mineiro. Muito bem. O senhor também foi um dos palestrantes aqui desse Congresso da Magistratura e tratou então da magistratura, o horizonte da magistratura, digamos assim, né? O senhor manifestou um otimismo na palestra, num misto de utopia e esperança. Mas nesse caminho também existem algumas pedras da realidade, não é? Sim. Primeiro, fazer um exercício de futurologia é muito arriscado, porque nós sabemos que o inesperado está ali nos aguardando, né? Qualquer esquina da nossa existência, nós temos o inesperado. A única certeza é a incerteza. É muito fácil para o brasileiro tentar verificar o que ele pensou há 10 anos que aconteceria e o que está realmente acontecendo. Com um fator que não é nosso, é um fator universal, que é o avanço da ciência e da sua serva, a tecnologia. Então, as tecnologias estão permitindo que hoje nós nos comuniquemos constantemente, somos reféns dos algoritmos, dependentes deles, né? A inteligência artificial é um fator de transformação contínua. Eu espero que tenha ainda tempo de verificar o que virá, porque é muito atraente, é muito instigante aquilo que nós vamos ver. E a magistratura é um universo, em tese, conservador, não é? Uma atividade multimilenar, sempre existiu alguém que devesse resolver conflitos, não é? E ela precisa fazer um esforço muito grande de ajornamento, de assimilar tudo isso, para que possa oferecer à população, que é quem nos remunera, nós somos servos da cidadania, e a cidadania merece um serviço de excelência. Doutor Nalini, quantos anos de magistratura o senhor tem? E, pelo que eu vejo, o senhor ainda aposentado, mas ainda está ligado à magistratura, estudando, buscando novas formas de fazer justiça, e ainda trata com poesia. Orion, se você ficar apenas na lei, na letra fria da lei, no formalismo, no procedimentalismo, você perde aquilo que é o mais importante da função jurisdicional, que é uma missão de atender as pessoas. Ou seja, o juiz ele tem a obrigação, ele é remunerado para resolver problemas alheios. Então, nós somos assim um canal receptor de angústias, de sofrimentos, de tristezas, não é? Ninguém procura a justiça por diletantismo, por prazer. Quem chega à justiça vem com um problema que para nós, nos milhões de processos que nós temos em curso, é um processo a mais. Mas para o jurisdicionado é a questão fundamental da sua vida. Né? É a sua liberdade, é o seu patrimônio, são questões familiares e o juiz precisa estar muito bem equilibrado para poder fazer justiça sem perder a alegria. Né? Eu falo sempre para os meus colegas, principalmente os jovens, que juiz tem que rimar com feliz, não com infeliz, um ser angustiado, puxa, mais um processo, mais uma coisa. Então, eu acho que a gente pode
extrair da poesia, extrair da literatura, extrair do pensamento daqueles que nos antecederam. E nós temos um patrimônio imenso, né? Veja, Minas, o que produziu de poesia, de romance, de crônica, né? Os mineiros estão sempre na frente da produção literária, poética, né? Então, eu acho que a gente precisa se abeberar na beleza para poder enfrentar a tristeza que é um processo. Um amigo do senhor, colega, desembargador Nelson Calandra, né? Ele dizia que não existe outro profissional como o juiz ou a juíza que conheça mais as angústias do povo brasileiro, porque está sempre presente nas comarcas, as mais longínquas até. Quer dizer, isso é resultado dessa experiência da vida itinerante, essa lição que as comarcas trazem na formação dos juízes e das juízas? Sim, hoje a carreira está muito diferente, Orion. O Henrique Nelson Calandra, meu querido amigo, um verdadeiro irmão, né, nós entramos na magistratura numa época em que a carreira não era tão rápida, não é? Hoje há uma celeridade. Nós entramos num período em que havia juiz substituto de investidura temporária, depois juiz substituto, depois uma promoção, primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, entrância especial, substituto em segundo grau, juiz de alçada e desembargador. Então, eram tantos os degraus que havia tempo do juiz se radicar numa comunidade, ele precisava morar na comarca, né? E então a gente ia aprendendo. Eu posso contar com muita alegria as saudades que eu tenho de todas as comarcas onde passei, não é? Eu fui muito feliz, né? Tive 2 filhos na primeira comarca como juiz, porque eu fui promotor também, fui promotor durante 4 anos, depois fiz outro concurso para a magistratura. Meus 2 filhos, os homens, nasceram na primeira comarca, Barretos. Depois as minhas filhas já nasceram em Jundiaí, que eu estava quase indo já para a capital. Então havia um tempo de você vivenciar a vida da comarca, né? Eu sempre defendi que o juiz deveria morar. Mas mesmo essa ideia, hoje ela está superada, né? Nós verificamos na pandemia, o milagre que foi o aumento da produtividade, das questões a serem solucionadas, né? Isso é constatável. O CNJ, no Justiça em Números, comprovou que 2021 houve um crescimento impressionante de decisões. E os juízes estavam onde? Estavam alguns em sua casa, alguns na Europa, alguns em viagem, né? Então, eu acho que nós temos de nos acostumar com essa questão híbrida e não voltar a fazer esse retrocesso daquele síndrome de Maria Bethânia, que eu chamo de olhos nos olhos, né? Ficar perto da parte. Não, que a parte quer uma solução, né? Se ela precisar de aconselhamento, tem terapia, tem psicanálise, tem tarologia, tem uma série de coisas aí. O juiz tem que resolver, tem que dar uma solução. Mas tem um aspecto aí, porque dizem que os juízes, até por essa experiência próxima do cidadão, cidadã, nas comarcas diversas aí, ele é um bom ouvinte. E o que o faz também um bom conselheiro, talvez esteja aí a base da conciliação, da mediação que hoje está ocupando as decisões. Isso, Orion, depende muito da vocação do magistrado, né? Eu sempre digo que a magistratura como missão, ela é sublime. Ela traz toda espécie de recompensa espiritual, intelectual, afetiva, né? A magistratura como emprego, ela é sofrível, é miserável, não é? Porque é um profissional que está sendo cobrado insistentemente por muitas instâncias. Não é só a corregedoria local, a corregedoria geral, a corregedoria nacional. Tem a grande corregedoria que é a mídia, tem a corregedoria da população,
não é? O juiz está sempre numa vitrine. Outros atores do sistema de justiça também Sim, são esses também, fiscais, né? Então, o juiz está sempre na berlinda e ele precisa ter muito equilíbrio para poder ultrapassar os reveses, não é? As pessoas não se lembram, né, ou nem sempre pensam que o juiz ele já começa desagradando completamente uma das partes, né? Mas não raro ele desagrada as duas. Uma não levou tudo o que pretendia e a outra perdeu mesmo, então os dois recorrem, não é? E uma lição de sabedoria para o juiz iniciante é não ficar lendo razões de recurso, né? Porque ele pode ficar um pouco incomodado, numa situação desconfortável. E o recurso não é para ele também. Sim, mas a sua obra, né, a sua decisão é que está sendo analisada. E nem sempre com frieza, não é, com moderação, não. Quem perdeu está realmente revoltado. Isso faz da profissão um pouco que se diz aí de solitária demais. O juiz é muito sozinho, os juízes ficam muito desamparados nesse sentido. Depende Hoje eu acho que as associações estão cumprindo um papel muito interessante, né? Existe esse espaço para diálogo, para debater problemas comuns, né? O associativismo, veja a Marges, né? Como ela atende a todas as reivindicações dos juízes, que não são só reivindicações materiais, são reivindicações institucionais, são reivindicações profissionais, são reivindicações para que o ser humano se torne cada vez melhor. Formação humana e científica, inclusive, sim. Né? Mas, antigamente, o magistrado realmente era um ser isolado, né? Quando nós entramos na magistratura, isso na década de 70, início da década de 70, não havia escola da magistratura, né? Você era nomeado, havia uma pequena palestra depois da posse solene, e ali o que se dizia nessa palestra? Que o juiz tem de atender à lei e à sua consciência, e não conversar com ninguém, né? Então, isso fez de muitos juízes seres profundamente infelizes, né? Hoje não. Hoje o mundo mudou. A mocidade ela já vem com expectativas que não eram aquelas de um jovem do interior, não é? que sonhava em ingressar numa carreira que era muito limitada. Hoje nós temos 17 mil juízes, né? Muito bem. Desembargador Nalini, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a falar com a gente aqui a respeito aí, então, da avaliação que os magistrados se fazem. O senhor avaliou a magistratura aqui. Como é que os magistrados se veem e como que a sociedade os avalia? A gente, então, volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial direto aqui do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, onde acontece o 2º Congresso da Magistratura Mineira. Eu converso aqui nesse bloco também com o desembargador José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos palestrantes desse congresso e tratou aqui sobre os horizontes da magistratura. Doutor Nalini, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da avaliação. Como é que os magistrados, as magistradas se veem? Eles estão conscientes dessa visão que a sociedade tem deles? É muito difícil hoje, Orion, você pensar num bloco homogêneo de o que a magistratura pensa dela mesma. Isso foi feito há décadas pelo Luiz Werneck, no Rio, pela Maria Teresa Sadek, pelo Joaquim Falcão, né? Hoje, a magistratura é algo plural, né? Nós seguimos o pluralismo, que é um princípio inscrito na Constituição Cidadã. Então, nós temos inúmeros tipos de juízes, não é? Então, há juízes... Para começar, nós temos 5 ramos da magistratura, né? 2 justiças comuns, federal e estadual, justiça laboral, trabalhista, justiça eleitoral, justiça militar. Nós temos quase 100 tribunais. Então, nós não podemos alimentar a ideia ou a pretensão de falar uma magistratura unida, embora... Em tese, o Poder Judiciário seja uno. Desde Pedro Lessa,
né? O judiciário é uno, mas ele se dividiu, né? Hoje é uma estrutura tentacular que sofre também imediatamente a influência das outras carreiras jurídicas públicas, né? Ministério Público, Defensoria, a polícia, as delegações extrajudiciais, os antigos cartórios, que foram tão bem tratados pelo Constituinte em 88, e por 2 milhões de advogados, né? O Brasil hoje é uma nação, é uma república que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. Então, isso torna a questão jurídica uma questão de múltiplas faces, né? Eu acredito, né, modestamente, que nós precisamos investir na formação do magistrado, né? E principalmente na questão ética, né? A magistratura ela tem um grande compromisso com a realização dos objetivos permanentes da República. É só olhar o artigo 1º da Constituição da República, né? Quais são os objetivos, a União Federal, o que é que ela tem que assegurar, e o Estado brasileiro em suas inúmeras conformações. O juiz precisa ser também responsável por erradicar a pobreza, por acabar com a intolerância, por reduzir a desigualdade entre os cidadãos brasileiros. Então, um juiz ético, ainda que ele tenha uma formação muito específica, seja de uma etnia, de uma região localizada, ele tem de se abeberar dessa fonte ética. Então, acho que a coisa mais importante que a magistratura poderia fazer para se tornar cada vez melhor é vivenciar o Código de Ética da Magistratura Nacional. Ele não é perfeito. O CNJ editou esse Código de Ética em 2008 e ele não é uma peça obrigatória. O CNJ apenas exortou, ou seja, recomendou com veemência que o juiz siga o Código de Ética. Eu gosto muito de um artigo do Código de Ética, que é o artigo 25, que absorveu a ideia de consequencialismo, ou seja, houve um tempo na história da magistratura em que o juiz dizia: faça-se justiça e o mundo que pereça, né? Fiat justitia, pereat mundus. Não, o juiz, antes de decidir, ele tem que avaliar qual vai ser o impacto concreto da sua decisão, não só para aquelas partes envolvidas, mas como essa decisão vai repercutir na sociedade. Quer dizer que uma decisão ela pode ser diferente no norte, no sul, numa região mais pobre, mais rica. Claro, tem que ser contextualizado. Nós temos que examinar o caso concreto, a situação das partes, o histórico das partes, ou seja, se a decisão fosse a mera aplicação, a incidência da letra concreta da lei a um caso específico, o computador faria isso melhor do que nós. O robô faria isso, né? Não é? Agora, doutor Naline, então, além da formação científica, do conhecimento jurídico, é importante então, ter uma formação humanística nas faculdades de Direito, nas escolas judiciais e também nessa formação continuada, que até as associações também estão fazendo, né? Mas eu abri o nosso programa aqui falando sobre juiz natural, juiz de carreira, agora tem juiz de garantias, né? Esses conceitos estão aí na cabeça de todo mundo, na mente de todo mundo. Isso é um aperfeiçoamento? A questão do juiz de garantia, o juiz natural, nós sabemos que é um postulado muito antigo, né, tradicional, né? O juiz de garantia, que aparentemente é uma novidade, mas eu acho uma novidade boa. Eu defendi, inclusive, sem nenhum sucesso, que o juiz de garantia fosse o delegado de polícia. Por quê? Nós temos aqui na justiça criminal essa prática que eu acho ultrapassada de fazer um inquérito policial que não teria valor nenhum na fase judicial, e esse inquérito tem de ser repetido na justiça. A experiência pessoal de um juiz de interior. A testemunha vai ali perante o delegado, conta a história, né? Narra como ela viu a questão, a vítima também.
depois de quanto tempo ela vai repetir essa história perante o juiz, né? Nós queremos que a pessoa se lembre exatamente das mesmas palavras que ela exprimiu durante a fase de inquérito. E não era raro que o juiz jovem, iniciante, dizia: a senhora presta atenção, o que a senhora está dizendo, mentir em juízo é crime, pode falso testemunho, etc. Como é que nós queremos que a pessoa se lembre depois de tanto tempo, né? Quando hoje, desde 1988, o inquérito, como qualquer procedimento administrativo, tem que ser contraditório. O delegado de polícia é alguém que passou pela faculdade de Direito. Então, essa fase de juiz de garantia, o delegado de polícia poderia ser o chamado juiz de garantia, com pequenas adaptações, sem a necessidade de se aumentar o quadro de magistrados, né? E aí o inquérito ele já seria a base para a aplicação da lei penal, sem a repetição das provas. Isso não foi adotado, né? Agora, a instituição juiz de garantias é interessante. É aquele juiz que vai garantir que a testemunha não seja compelida a dizer alguma coisa, faltar com a verdade, que o réu tenha toda a certeza, a confiança do contraditório, né? Em tese, a inspiração é boa. Vamos ver se vai funcionar na prática. O senhor falou no primeiro bloco aí sobre a questão da tecnologia, né? Desde que a informatização surgiu, a gente vê que há uma preocupação, uma tensão entre os magistrados, entre as magistradas com essas novidades. Alguns estão com medo da inteligência artificial. O senhor tem essa preocupação também, já que o senhor está falando aqui para um congresso de magistrados e magistradas que estão buscando essa interlocução com o conhecimento jurídico e outras ciências? Não, eu acho que a inteligência artificial, ela está a nosso serviço, ela pode abreviar tudo aquilo que não depende de uma definição personalíssima do que se deva fazer no caso concreto. Agora, imagine-se, né, a inteligência artificial que já está funcionando no Supremo, já está funcionando no Superior Tribunal de Justiça e em vários tribunais, o nosso também tem, a detectar as lides repetitivas, né? A população não pode ficar ao arbítrio de uma multiplicidade de interpretações do mesmo texto legal, né? Há casos que seriam bizarros se não fossem tristes, de pessoas que reclamam de um mesmo dispositivo, mas as lides são distribuídas entre inúmeras varas e cada vara decide de uma forma, cada magistrado decide de uma forma. Não, a inteligência artificial vai poder localizar a tese e esse precedente, que foi, aliás, o tema da ministra Suzete, né, o incidente de repetição, né, pode ser utilizado para que nós prestemos uma justiça mais equilibrada, mais coerente, mais rápida, né? E sem as contradições que, isso sim, a população pode ter alguma angústia, né? Sabendo que a distribuição é uma loteria. Se eu cair na vara tal, eu sei que a opinião do magistrado é essa, mas infelizmente se cair na outra vara, eu vou perder. Não pode haver isso, né? Dona Aline, nós estamos na reta final do nosso programa. A gente tem um quadro aqui chamado Pensamento Literário, que pode ser uma indicação de leitura tanto da ficção como da ciência também. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa indicação para a nossa audiência que não pôde comparecer aqui no Congresso da Magistratura. O que o senhor pode indicar? Olha, essa indicação é muito pessoal, depende assim do gosto, né? No meu caso específico, é uma questão afetiva. Eu tive o privilégio de conviver durante 40 anos com a Lígia Fagundes Telles, que é uma grande romancista, não foi Prêmio Nobel da Literatura só porque escreveu em português, né? Mas ela ganhou o Prêmio Camões, que é o Nobel da Literatura Lusófona. A Lígia faleceu há pouco tempo, né? E
2 semanas atrás, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo sobre a Lígia Fagundes Telles. Ela tem uma obra maravilhosa. Eu gosto muito de um conto chamado Antes do Baile Verde, que é atemporal, mostra bem aquela ânsia da juventude de participar de uma festa enquanto seu pai está morrendo, né? Então, isso é coisa que aconteceu quando a Lígia escreveu, na década de 50, mas é coisa que pode acontecer. A mocidade mudou, mas os moços também têm sentimentos, têm aquela reverência natural pelos pais, pelos avós, né? E os avós estão durando muito hoje, né? Com a longevidade. Então leiam As Meninas, que é um romance maravilhoso, inclusive foi tema de novela, foi tema de filme, né? A obra da Lígia não pode morrer, e ela dizia, por favor, não se esqueçam de mim, leiam-me. Muito bem. Boa indicação, com certeza. Eu conversei aqui com o desembargador José Renato Nalini, que é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e palestrante aqui no Congresso da Magistratura Mineira, e que tratou aqui na sua palestra sobre a magistratura e seus horizontes. E aqui nessa entrevista, ele deu essa aula para a gente aqui sobre o futuro, o momento real, presente da magistratura. Doutor Nalini, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, Orion. Um abraço a todos. Ok, obrigado. Você pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amagem, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.